Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Depois disso, os moabitas e os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, vieram atacar Josafá. Alguns homens vieram dar esta notícia a Josafá: uma grande multidão de Edom, da além do mar, está vindo atacar-te, e já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve o que, queridos? O que Josafá teve, queridos? Medo. Então Josafá teve medo. Resolveu buscar o Senhor e convocou jejum em todo o Judá. Amém, queridos? Tem alguém aqui que tem medo? Quem tem medo aí, levanta a mão. É, maravilha. Então, só os medrosos, vem para frente, senta aqui, ó. Vem mais perto de mim hoje aqui. Então vem para cá, todo mundo. E se não vier, eu vou buscar, vou avisar já. Senta aqui nas primeiras cadeiras aqui. Isso, olha só. Esse pessoal senta lá, Suzy, porque eles têm medo. Então eles ficam sentadinhos lá atrás, lá. Fica sentadinho lá atrás. Isso. Glória a Deus. Olha aí, gente. Primeiro. Ô, Rodrigo, não, aqui na frente, seu Angélica, aqui, na frente, aqui, ó. É, rapaz, olha. Tem medo do quê? Então, olha aí. Você vê que coisa, gente? Olha só, olha só, olha só. Que maravilha. Queridos, a Bíblia está dizendo ali que o rei Josafá chegaram para ele e trouxeram para ele uma má notícia, que a região onde ele estava iria ser atacado por um outro povo inimigo. E quando chegaram para poder dar a notícia para ele, além da notícia que disseram, diz assim: olha, rei Josafá, está vindo contra o povo de Judá alguém que vai enfrentar o Senhor. Mas esse povo que está chegando, esse povo que está vindo, já venceu um outro povo. Então, além da má notícia, querido, você chegar, além da má notícia chegar, a pessoa que veio trazer a má notícia ainda enfeitou o negócio. Disse: olha, ele vai vir lutar contra, mas ele já venceu um outro povo. Então, eu quero dizer para você, rei Josafá, que não tem jeito. E continuando ali um pouco mais para baixo, a Bíblia diz que o rei Josafá, ele teve o quê, queridos? Ele teve medo. Por isso que eu perguntei, quem já teve medo aqui? Então, queridos, o medo, infelizmente, eu não vou dizer que é normal, mas o medo, muitas vezes, ele vai bater na nossa porta. Muitas vezes o medo vai chegar, muitas vezes a falta de fé vai chegar, e nós precisamos saber e entender de que forma é que nós vamos tratar esse negócio. De que forma que nós vamos resolver o medo. Porque o medo, muitas vezes, o que ele faz com a gente? Ele tira um sonho, ele tira um projeto, e ele nos faz andar por caminhos que não deveríamos andar. Então o medo no meio do povo de Deus é um veneno. O medo no meio do povo de Deus é algo que tira muito homem de Deus e muita mulher de Deus do objetivo de Deus, do sonho de Deus, do projeto de Deus. Então nós não estamos falando de uma pessoa qualquer. Nós estamos falando de um rei que comandava a cidade de Judá, né? A nação de Judá, na verdade, e ele tinha exércitos à disposição dele. E esse homem teve medo. Então, infelizmente, o medo, queridos, ele vai chegar uma hora. Agora nós precisamos saber de que forma, de que maneira é que nós vamos tratar o medo. Eu não vou nem perguntar se tem alguém aqui que tem medo da morte. Não vou nem perguntar. Tem alguém que tem medo da morte aí? Né? Por que nós temos medo? Porque é aquilo que a gente não conhece. Aquilo que muitas vezes a gente não entende. Então, aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente não entende. Então, isso muitas vezes traz o que para a gente? Traz medo, traz angústia, traz mudança, traz transformação, mas muitas vezes em coisas que não são boas. Mas voltando aqui para a palavra do Senhor, né? Então nós lemos aqui no versículo 3. Então Josafá teve medo e resolveu buscar o Senhor e convocou jejum em todo o Judá. Então vamos entender isso aqui. O medo, queridos, ele pode até chegar. O medo, uma hora ele vai chegar. Só que nós temos que aprender e saber em quem nós devemos buscar solução. Em quem que nós precisamos buscar o quê? Saída para esse negócio.
Então Josafá, ele teve medo. Ele ficou sim angustiado. Por quê? Porque a má notícia chegou. Mas ele sabia em quem ele podia buscar. Ele sabia em quem ele podia confiar. E a pergunta minha para você nesta noite: você sabe em quem você pode buscar? Você sabe em quem você pode confiar para poder ajudar a resolver a situação de medo que um dia, uma hora ou outra, ela vai chegar? Então, o primeiro ponto aqui, a gente vê o quê? A ameaça, o medo chegando. Mas no versículo de número 6, ele reconhece que ele está com medo. Ele reconhece. No versículo 6 diz assim, ó: e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu o Deus que está nos céus? Não és tu que governa sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há poder e força, e não há quem possa te resistir. Josafá ele estava com medo, mas ele reconheceu e ele sabia quem poderia ajudar ele a resolver esse problema. Ele sabia quem é que poderia ajudá-lo a resolver o quê? Essa batalha, queridos. Quando chegou a pandemia, queridos, aqui no nosso país, quem ficou com medo da pandemia? Era algo que a gente não sabia, a gente não conhecia, a gente não entendia, e quando a gente ligava a televisão, era 24 horas por dia. Morreu 1.000, morreu mais 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 300.000, 500.000, e o negócio foi crescendo. Isso traz o que para a gente? Traz paz? Traz tranquilidade? Não, queridos, não traz. Por quê? Porque é algo que a gente não conhece, e muitas vezes aquilo que a gente não conhece nos traz medo. Mas quando você fica com medo, quando nós sentimos medo, só existe uma saída. É a gente fazer o quê? É acender a luz. Um exemplo. Tem gente que tem medo de escuro. Tem gente que tem pavor, tem gente que tem pânico de escuro. Então, se acende a luz, parece que o medo saiu. E quando se fala de escuridão, se fala de coisa ruim. Então, quando a gente tem medo, querido, o que nós precisamos fazer? É acender a luz. Josafá teve medo, ele estava com medo, mas o que ele fez? Quando ele sentiu que o medo iria chegar, que a dificuldade ia chegar, a luta ia chegar, a prova ia chegar, o que ele fez? Ele procurou quem podia procurar. Queridos, e muitas vezes nós vamos ou nos achegamos diante de Deus, nós queremos orar, nós queremos buscar, o favor de Deus, e a gente chega já falando o quê? A gente já chega falando aquilo que a gente precisa. A gente já chega falando aquilo que a gente precisa. Mas olha como foi a oração de Josafá. Primeiro Josafá chega e ele fez o quê? Ele reconheceu diante de Deus o quê? O poder de Deus. E ele falou do poder de Deus. Olha, sei que o Senhor está no céu, que o Senhor é poderoso, que ninguém pode subsistir diante do Senhor. Eu sei que o Senhor pode fazer. Opa! Engrandecer o nome do Senhor. Queridos, é a mesma coisa quando nós estamos aqui na igreja, a gente vem para o culto, A gente vem para o culto para quê? É para cultuar a Deus ou para a gente se encher de... Então você está aqui, nós estamos aqui para poder cultuar, para poder adorar a Deus. Para adorar, estamos aqui para quê? Para adorar a Deus. Foi o que nós fizemos agora durante o louvor. Nós adoramos a Deus. Nós falamos coisas boas para Deus. Nós glorificamos o nome do Senhor. E agora vem a palavra depois do louvor e adoração. E isso vai o quê? Nos nortear, queridos, para o caminho que nós devemos e precisamos seguir. Mas o medo é algo que muitas vezes também nos livra de muita coisa. Porque tem pessoas que dizem que não tem medo de nada. E a pessoa que diz que ela não tem medo de nada, muitas vezes a pessoa acaba entrando em uma canoa furada. Ela acaba embarcando em uma embarcação que, com certeza, dentro de pouco tempo, esta embarcação, ela vai fazer o quê? Ela vai afundar, porque a pessoa diz que não tem medo de nada. Que não tem medo de nada. E tem pessoas que dizem que não temem nem a Deus. Tem pessoas que dizem que não têm nem temor a Deus, mas infelizmente essas pessoas vão acabar fazendo o quê?
se complicando. Não significa que Deus vai querer pesar a mão sobre elas, mas simplesmente Deus ele vai retirar a mão. E se a pior coisa na vida de um homem, na vida de uma mulher, não é quando Deus dá uma prova, se bem que Deus nem dá prova, né? Mas é quando Deus tira a mão de sobre a vida dessa pessoa e essa pessoa começa a viver por conta dela mesma. Queridos, quando isso acontece, é porque o homem e a mulher estão totalmente fora de direção, fora de rumo, e infelizmente isso nunca dará certo. Esse exército que veio para poder atacar o povo de Judá era um exército muito mais poderoso. Era um exército muito maior do que o deles. Mas o que o rei fez? O que ele pediu? Ele fez um pedido para Deus. Que está no versículo número 9. Acompanhem comigo aí. No versículo 9 ele diz assim, ó: se algum mal nos sobrevier, seja espada, juízo, praga ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois teu nome está nesse templo, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Queridos, de que maneira que nós podemos vencer o inimigo? De que maneira que nós podemos vencer o mal? É conhecendo o nosso Deus. Muitas vezes nós não vencemos mais, muitas vezes nós não estamos muito mais felizes, talvez, muitas vezes nós não estamos caminhando muito mais longe, muitas vezes nós não estamos muito mais prósperos. Por quê? Porque nós não conhecemos o Deus que nós servimos. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Então, quando você não conhece o Deus que você serve, você não sabe o benefício que nós podemos ter da parte de Deus. Porque muitas vezes nós achamos que é aquilo que nós vamos fazer é o que vai mover a mão de Deus. Não, é aquilo que talvez você deixa de fazer, de desobedecer, de não ir para os caminhos errados. É isso que vai fazer com que Deus venha estender a mão sobre a minha vida e também sobre a sua vida. Então Josafá, ele era um rei que ele conhecia a Deus. Ele falou do templo, ele falou do poder de Deus, ele falou daquilo que Deus poderia fazer, que Deus tinha condição de fazer. Então, queridos, a pergunta é nesta noite para mim e para você. Nós precisamos conhecer a Deus, mas você conhece a Deus? Você tem buscado realmente conhecer a Deus? Você tem buscado estar com Deus? Você tem buscado estar com Deus? Então, primeiro existe o quê? A ameaça. Ele recebeu uma ameaça, ele entendeu isso e ficou com medo. Ele reconheceu que existia uma ameaça, e então ele faz um pedido para Deus, que é o versículo 9 que nós acabamos de ler aqui. Mas, querido, dentro de tudo isso, o que está faltando agora para Josafá? Está faltando Deus enviar o quê? A provisão. Existe uma necessidade, existe o medo, existe o que? O reconhecimento que nós precisamos e que nós somos dependentes do Senhor. Agora, não adianta eu entender, não adianta eu saber, não adianta eu ouvir, não adianta eu falar, se Deus não responder. Não vai adiantar nada se Deus não enviar o quê? A provisão, queridos. E Deus é tão bom, Deus é tão poderoso, que Deus sabia que ele precisava, sabia que ele estava com medo, sabia que ele tinha sido ameaçado, e quando ele ora, quando ele pede da maneira certa, o que Deus faz? Deus envia a provisão. E a minha oração nesta noite, para você que está aqui, e para você que vai me ouvir depois, é que Deus envie a provisão para a sua casa, que Deus envie a provisão para a tua família, que Deus envie a provisão para a tua vida. Caminhando aqui, segundo Crônicas, ainda em capítulo 20, no versículo de número 15, agora. Então vamos lá, ameaça, reconhecimento, pedido, e agora Deus vai começar a falar com Josafá, que ele vai enviar a provisão, e de que forma que ele vai enviar a provisão, de que jeito que ele vai enviar a provisão. Está escrito assim no versículo 15, e disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei,
Josafá: assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a luta não é sua, ou a luta não é vossa, mas é de quem? É de... Quem está me entendendo, diga amém. Queridos, diante de uma batalha, diante de uma peleja, diante de um grande exército, a gente ora, a gente busca, a gente se consagra, a gente crê. Aí vem uma resposta de Deus para nós: fica tranquilo que eu estou no controle. Fica tranquilo porque eu vou resolver. Quem está me entendendo, diga amém. Aí eu pergunto para você, meus irmãos que estão aqui nessa noite, diante de algumas pelejas, queridos, diante de algumas situações que nós temos vivido, Rosana, tem hora que Deus fala, mas a gente crê? Não. Olha aí, gostei de você. Não. Queridos, tem hora que Deus fala, tem hora que Deus escreve, tem hora que Deus manda alguém dizer: tira a tua mão, acalma o seu coração, porque eu vou resolver. Mas a gente, muitas vezes, nós não acreditamos, queridos. Porque estamos diante de uma peleja, estamos de frente de uma batalha, que você olha para aquela situação e você diz: olha, não tem jeito. Não tem jeito. Mas eu quero profetizar também nessa noite, mais uma vez, sobre a vida de cada um de vocês que está aqui. Se Deus falou para você que Ele vai fazer, se Deus falou que Ele vai resolver, fica tranquilo, porque Ele vai resolver. Mas quando eu digo para você, fica tranquilo, não é muito tranquilo não. Porque Josafá, ele recebeu uma palavra, Deus falando: olha, essa luta não é tua, Josafá. Essa luta é minha. Ai, como é bom ouvir Deus falar: ei, tira a tua mão. Não se intrometa nesse negócio, porque essa luta é minha. Sou eu que estou pelejando. Quer ver? Vamos continuar aqui no versículo 16, olha aqui. Amanhã descereis contra eles. Eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e os encontrareis na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Deus falou que ia fazer e deu a data. Falou assim: ó, essa luta não é de vocês, é minha. Amanhã eu estarei no meio desse povo. Amanhã eu estarei de frente com esse exército, e esta peleja não é tua, é minha. Sou eu que vou pelejar. Vamos continuar para a gente poder entender aqui aquilo que o Espírito Santo quer trazer no nosso coração nesta noite. Versículo 17. Não tereis que lutar nesta batalha. Tomai posição, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Sai amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Eu quero ler de novo. Ó, o 17. Não tereis que lutar nesta batalha. O que Deus estava dizendo aqui? Que era para eles ficarem tranquilos, para eles somente orar. Melhor, para ficar tranquilo. Era só para eles verem, né? É para eles assistirem. Não era para fazer nada, porque essa luta era de Deus. Mas olha o que diz o versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram diante do Senhor para fazer o quê? Para adorarem. Mas Deus tinha falado para esse povo que não era para poder fazer nada, porque essa luta, essa peleja, essa batalha não era deles. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que Josafá se lança com o rosto em terra e começa a glorificar o nome do Senhor. Você consegue entender isso nessa noite, meus queridos? Que muitas vezes nós precisamos glorificar o nome do Senhor, nós precisamos fazer alguma coisa, e muitas vezes nós não temos feito nada. Deus manda o homem e fala: não faça nada, porque essa peleja é minha, essa luta é minha. Por que será que Josafá prostrou com o rosto em terra? É sinal do quê? De rendição. É sinal de reconhecimento da soberania e autoridade de Deus sobre a vida deles.
O homem de Deus, mas Deus falou que não era para fazer nada, mas ele foi. Vamos continuar aqui? Vamos continuar lendo aqui para a gente poder entender. Versículo 19. Os levitas da descendência dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar bem alto o Senhor, Deus de Israel. De manhã cedo eles se levantaram e saíram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou em pé e disse: ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, ouve-me, crede no Senhor vosso Deus e estareis o quê? Seguros. Crede nos seus profetas e acontecerá o quê? Prosperareis ou sereis bem-sucedido. Queridos, é crer, é confiar e é acreditar. Mas como a Rosana disse, queridos, quando eu perguntei para ela, muitas e muitas vezes, meus irmãos, a gente ouve uma palavra como essa, mas nós não cremos. A gente ouve a palavra de Deus literalmente falando conosco, porque eu tenho certeza que esta palavra tem um endereço certo nesta noite. É para você poder confiar, meu irmão. É para você poder confiar, minha irmã, para você poder acreditar, porque essa peleja não é sua, mas é do próprio Deus lutando contra os seus medos. Tem gente que tem medo de um novo emprego, tem gente que tem medo de ser promovido na empresa, tem gente que tem medo de assumir um relacionamento, tem gente que tem medo de assumir um ministério na igreja. Então é medo de todas as coisas. Deixa eu dizer para você, lá na tua empresa, a promoção que você pode receber não é por sua conta, mas é por conta de Deus. Se Ele permitiu você crescer lá, é porque Ele está garantindo. Quem está me entendendo, diga amém. Então, queridos, abra a visão, vamos crer, vamos acreditar, vamos confiar no nosso Deus. Foi o que Josafá fez. Um exército muito grande, um exército poderoso, que vinha vencendo e varrendo ali toda a região. Quando foram falar para ele que o exército estava vindo contra ele, falou: olha, está vindo, mas já venceu um monte de gente aí. Olha, gente, a crise está chegando. Já fechou um monte de empresa aí. E daí? E daí, queridos? Esta peleja não é tua, esta peleja não é minha, mas esta peleja é de Jeová. Esta peleja é dele, queridos. É ele que peleja, é ele que guerreia por nós. Agora, peraí, mas o que nós precisamos fazer então, pastor? O que Josafá fez? Reconhecer o poder de Deus. Reconhecer o quê? O senhorio de Deus, queridos. É o senhorio de Jesus. É isso que nós precisamos entender e é isso que nós precisamos fazer. Existe um segredo. Quando você chegar aqui na igreja para os cultos, eu vou esperar começar o louvor. Não. O culto começou a hora que você saiu da sua casa para vir para cá, o culto já começou para você. O culto já começou para mim, já começou para nós. Mas a gente vem conversando, trocando ideia, batendo papo e tal, e isso e aquilo. Aí chega aqui, a gente senta, vai conversando, e os irmãos e tal. Aí o pessoal do louvor está se posicionando aqui e tal. Aí, para poder fazer silêncio na igreja, sabe o que precisa fazer? O ministro de louvor subir aqui e dizer: boa noite, irmãos, paz do Senhor. Opa, vai começar. Não vai começar. Já começou. Querido, Josafá, ele não reconheceu Deus ali naquele momento. É um homem que já tinha vida com Deus. Ele conhecia quem era Deus. Ele sabia quem era Deus. E ele disse: olha, Senhor, eu tenho certeza que se nós virarmos em direção ao templo e levantar a nossa mão e fizer oração, o Senhor vai responder, porque o Senhor prometeu que estaria no templo, e se Deus prometeu que está no templo, Ele vai estar, e a oração que se fizer naquele lugar vai ser respondida. Quem está me entendendo, diga amém. Então o que está faltando hoje para nós como igreja, é nós reconhecermos e sabermos quem é o Deus que nós servimos. Quem é o Deus que nós servimos? Quem é o Deus que nós temos servido? Quem é o Deus que tem nos abençoado? É isso que nós precisamos saber. Porque quando a gente sabe disso, a gente sabe como orar. A gente sabe como se colocar diante de Deus para entrar na presença de Deus. Quem está me entendendo, diga amém.
Porque não podemos entrar de qualquer maneira, não podemos entrar de qualquer forma, porque a Bíblia diz: entra no teu quarto e faz o quê? Fecha a porta. Entra no teu quarto e fecha a porta. Quando você entrar, fechou ali, passou a chave, trancou, para ninguém te incomodar naquele momento de oração ali. A Bíblia diz que faça ali as suas petições, as suas orações. Se humilhe diante de Deus ali. Porque quando nós nos humilhamos ali, a Bíblia diz que publicamente você será exaltado. Eu tenho certeza que não tem ninguém aqui procurando exaltação. Não tem ninguém procurando isso. Mas eu tenho certeza que tem um grande número de pessoas aqui nessa noite buscando as bênçãos do Senhor Jesus Cristo. E é isso que é importante para a gente, querido. São as bênçãos do Senhor. Porque tem muita gente querendo te exaltar, muita gente querendo fazer tantas coisas, mas se o ser humano te exalta, mas você não recebe as bênçãos de Deus, eu digo para você que você não tem nada. Pode ter dinheiro, casa, carro, pode ter o que você quiser, mas se não tem as bênçãos do Senhor, você não tem nada. Então nós terminamos aqui o versículo anterior, o versículo 20, né? Dizendo que nós precisamos crer, né, no Senhor e também crer nos seus profetas para que nós venhamos sermos bem-sucedidos. Versículo 21. Depois de consultar o povo, designou cantores para quem? Para o Senhor, que saíssem na frente do exército, vestido de trajes sagrados, louvando e cantando: dai graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Olha aí, queridos, o amor de Deus por nós, ele dura para sempre. Mas olha o que esse homem fez, ele designou alguns cantores que saíram na frente do exército, saíram na frente de uma comitiva de adoradores, para quê? Para adorar e louvar o nome do Senhor. Mas a Bíblia está dizendo o quê? Até as vestimentas do pessoal que saiu para louvar eram vestes, vamos ver o que está dizendo aí, era veste o que mesmo? Trajes sagrados. Era traje sagrado. Aí quando a gente vem para a igreja, ou quando a gente entra na presença do Senhor, a gente não se preocupa com isso. Se não fosse para se preocupar, a Bíblia não estaria dizendo aqui. Só quem está me entendendo, diga amém. Queridos, então, muitas vezes nós deixamos de receber algo do Senhor, porque a gente entra na presença do Senhor de qualquer maneira, de qualquer jeito e de qualquer forma, mas existe uma forma, então, para poder entrar na presença do Senhor. Eu tenho certeza que eu não preciso falar mais sobre isso, que todo mundo aqui entendeu. Amém, queridos? Versículo 22. Quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, que tinham vindo contra Judá, e eles foram o quê? Derrotados. E eles foram derrotados, queridos, sem ninguém desembainhar uma espada, sem ninguém mover uma palha, somente fazendo o quê? Orando e obedecendo ao Senhor. A Bíblia é muito clara, queridos, quando ela diz que é muito melhor obedecer do que sacrificar. É muito melhor obedecer do que o quê? Sacrificar. Deus não tem prazer em sacrifício, mas Deus tem prazer na obediência. E eu coloquei um tema para essa pregação de hoje à noite, que é vencendo a afronta do medo. Vencendo a afronta do medo. E eu sempre, às vezes, eu converso com a pastora em casa, né? Às vezes, assim, eu tenho certeza que talvez você conheça esse tipo de pessoa, que tem esse tipo de medo. Tem algumas pessoas, queridos, e isso eu acho que é muito grave, isso não é bom. Tem pessoas que têm medo de mostrar
a fraqueza dela. Vocês conhecem alguém assim? Que tem medo, você vai entender já. Você vai entender o que eu estou dizendo. Tem pessoas que têm medo de mostrar a fraqueza dela. Por que eu digo? Tem pessoas que estão acostumadas a ouvir a gente dizer assim: fulano, nossa, mas você é porreta, hein? Mas você é bravo, hein? Mas você não leva nada amanhecido para casa, hein? Mas você não... E isso, queridos, entra na mente da pessoa, isso entra na cabeça da pessoa, a pessoa se reveste dessa armadura, e a pessoa não consegue mudar, porque ela tem medo de mostrar para as pessoas que ela não é aquilo que as pessoas pensam que ela é. Quem está me entendendo, diga amém. Queridos, isso é algo terrível. Isso é algo terrível. Josafá, ele era um rei. Imagine um rei mostrando para toda a região, para toda a cidade, para todo o país, que ele estava com medo. Isso é muito ruim, não é? Para um rei. Mas ele não teve medo de mostrar. Ele não teve vergonha de mostrar. Porque muitas vezes, querido, nós achamos e queremos mostrar aquilo que nós não somos. É muito melhor você mostrar aquilo que verdadeiramente você é. Porque tem muita gente que hoje não está vencendo porque está mostrando um lado que não é verdadeiro. E nós temos um lema aqui, tem que ser de verdade, queridos. Quando nós somos verdadeiros diante de Deus, o que Josafá fez quando ele recebeu a notícia? Falou: Deus, Senhor, eu estou com medo. Eu estou com medo porque eles estão vencendo toda a região. Nós somos uma nação pequena. Se estão vencendo todo mundo, eles vão chegar aqui e vão vencer também. Eles vão vencer também. Mas mais uma vez eu quero repetir, para que você grave bem aí na sua mente e no seu coração. Esta peleja não é sua. Essa peleja, essa batalha, ela não é sua, mas é do próprio Deus. E não é somente essa peleja, queridos. Todas as pelejas e todas as batalhas são de Deus. Todas são de Deus, porque quem somos nós para vencer alguma coisa do inimigo quando se levanta contra nós? Quem consegue vencer o inimigo aqui se não for no nome de Jesus? Então toda a batalha que você estiver passando, ou toda batalha que um dia você poderá passar, você sempre vai vencer somente com a presença de Deus. Não tem outra forma, não tem outro jeito, não tem outra receita. Mas o que o povo de Deus precisa, o que a igreja de Jesus Cristo na terra precisa, nós precisamos reconhecer quem é Deus. Quem é Deus? O que Deus pode, o que Deus é, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui na face dessa terra, para que eu vim aqui na face dessa terra? E essas perguntas tão fáceis de responder, a gente vai saber às segundas-feiras aqui no estudo bíblico. Então, tudo isso é respondido às segundas-feiras no estudo bíblico. Porque senão, queridos, não adianta nós estarmos no meio de uma guerra, no meio de uma peleja, todo o mundo armado agora com drone agora é a bola da vez, né? Aqueles mísseis que vêm, aí tem que pegar lá aqueles antimísseis lá de Israel, para poder desbancar os mísseis. Então, todo mundo armado até os dentes. E eu e você, no meio da guerra, com um cabo de vassoura, para poder nos defender. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. É a mesma coisa que estava acontecendo naquele tempo, queridos. Todo mundo armado até os dentes. O povo de Judá, o povo de Israel, sabia que não poderiam vencer o povo que estava se levantando e vindo contra ele. Deixa eu dizer para você, talvez esse seu problema que tem se levantado contra você, essa doença, essa enfermidade, o desânimo, a angústia, o medo, a depressão, a síndrome do pânico, então tudo isso muitas vezes se levanta contra nós. Mas deixa eu dizer para você, esta peleja não é sua. Esta peleja não é nossa, queridos. Essa peleja é do próprio Deus, porque eu e você, nós não podemos vencer tudo isso sozinho. Nós não podemos vencer, mas quando você faz a oração certa, você se coloca na posição certa. E sabe qual é a posição certa? É cara no pó. Reconhecendo que nós não podemos nada, que nós não somos nada, mas Ele pode todas as coisas, porque a Bíblia diz: posso
todas as coisas naquele que me fortalece. É isso aí, igreja. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós podemos todas as coisas. Não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho do exército que está se levantando contra. Esta peleja não é sua, mas esta peleja é de Jeová, é dele. É dele, queridos, essa luta é dele, não é nossa. Agora, não vamos ficar, vendo Netflix e mais outros, vários canais que tem lá, Aqueles bermudão bem largão, deitado, forgado, ventilador em cima ali, e o problema passando, e a semana passando, e o mês passando, e eu só de papo ar, bem tranquilo vendo televisão. Não! Deus prometeu, Deus disse que estava vindo, que estava chegando. Não façam nada, porque essa luta não é de vocês, essa luta é minha. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que o rei colocou a cara no pó. Ele foi orar, ele foi buscar, ele foi se consagrar, ele foi fazer a parte dele. Deus precisa disso? Não, Deus não precisa disso. Mas o que Deus precisa do quê? É de um coração purificado, de um coração puro, de uma mente sã, de uma mente que acredita, que confia nele. Eles tinham tanta certeza quando eles receberam a palavra, falou, opa, peraí, mas mesmo assim nós vamos orar, adorar a esse Deus que já nos deu a vitória. A sua vitória Deus já deu, você só não está conseguindo enxergar, você não está conseguindo ver, mas pode pegar na mão e segurar, porque essa vitória ela já é sua, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa vitória já é sua em nome de Jesus. Por favor, coloca no telão para mim aí. 1 João capítulo 4, versículo de número 18. 1 João capítulo 4, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. No amor não há o quê? No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo. Tem algumas versões que dizem assim, o perfeito amor lança fora todo o medo. O perfeito amor lança fora todo o medo. Pois o medo implica castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no quê? No amor de quem? De Cristo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, mas é no amor de Cristo. Porque quando nós amamos a Cristo, nós conhecemos a Cristo, nós entendemos a Cristo, nós entramos aí fugiu aqui a palavra agora, num relacionamento com Cristo, então nós amamos a Cristo. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Josafá amava a Deus. Josafá conhecia a Deus. Por isso que ele não teve medo, mas ele se lançou em oração, em jejum, em busca. Agora olha o segredo, queridos. Eles tinham um problema em comum, mas quando Josafá orou, quando Josafá se consagrou, quando Josafá começou a colocar o seu rosto em terra, todo o estado, todo o país, toda a igreja, toda a casa, toda a família foi com ele. Sabe por que muitas vezes, queridos, hoje nas igrejas, não é na nossa igreja, mas porque nas igrejas não se tem muito mais milagres, talvez, como tinham antigamente? Porque talvez tem muito pouca gente orando. Mas estou feliz com essa igreja e quero parabenizar essa igreja. Às terças-feiras aqui, nós estamos aí sempre em 30, 28, 27, é de 20 pessoas para cima orando aqui na igreja. Eu fico muito feliz com isso. E os resultados vão chegando. Porque quando a gente ora, Deus ele se levanta, ele se coloca, ele se posiciona e faz o quê? Ele vence o quê? O inimigo por nós. Quem está me entendendo, diga bem, queridos. As máscaras vão caindo, as mentiras vão aparecendo, Então tudo aquilo que está enrostido, aquilo que está escondido, aquilo que está maquiado, a maquiagem vai derretendo e vai indo e Deus vai mostrando, Deus vai revelando, só que o mais importante de tudo, Deus vai consagrando, Deus vai convertendo corações,
Deus vai encontrando pessoas dispostas, disponíveis, enquanto nós estamos orando e pelejando e batalhando aqui na igreja, queridos. Então isso é que é importante. Isso é que é importante. Não é somente a vitória em uma peleja, em uma batalha, em uma luta. Não. Pessoas nos procurando para se batizar. Pessoas nos procurando para poder estar firmando um namoro, um relacionamento, sabe? Então, isso é maravilhoso. Então, a gente vê a mão de Deus operando e agindo. E muitas vezes a gente quer ver a mão de Deus agir numa guerra. Não. Muitas vezes a mão de Deus tem agido nas pequenas coisas na minha casa e na tua casa. E muitas vezes nós não temos prestado atenção nisso. O nosso Deus é um Deus de grandes coisas. O nosso Deus é um Deus de grandes sinais. Mas também o nosso Deus é um Deus que, naquilo que é tão pequeno, naquilo que é tão comum, Deus está trabalhando, Deus está agindo, você vai caminhando, você vai crescendo, você vai sendo abençoado e muitas vezes você não vai percebendo. Então que a nossa visão, queridos, venha a ser aberta, que a nossa visão venha a ser transformada e com isso nós venhamos sermos abençoados para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Porque essa peleja, ela não é sua, mas é do próprio Deus. E quando Deus peleja por nós, quando Deus batalha por nós, quando Deus ele guerreia por nós, ninguém pode vencer. Amém, queridos? Então que você fique com esta palavra nessa noite e que Deus venha continuar abençoando grandemente a sua vida. Continue orando, continue buscando, continue pedindo, mas também continue adorando o nosso Deus. Porque é para Ele e por Ele são todas as coisas. Que Deus te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo.